Finalmente, a segunda temporada de The Last of Us foi lançada, mas será que ela voltou bem? Vamos discutir isso aqui com muitos spoilers depois da vinheta. Bora lá? E aí, cinéfilos, como vocês estão? Eu sou o Matheus Felipe, você está no Loading Séries. Antes de tudo, peço para você deixar o seu like, isso fortalece muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente lá nas redes sociais, @Loading Séries em todas elas. Vou deixar todos os links aqui na descrição para você seguir a gente. Bom, antes da gente se adentrar aqui neste primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, eu queria contar para vocês que iremos fazer uma cobertura completa de The Last of Us aqui no Loading Séries. Estamos tendo live pós-episódios lá no Instagram. Acabou o episódio, eu abro live para conversar com seguidores, pra gente ver, pra ter as primeiras impressões do episódio. Estamos tendo também vídeos curtos lá no Instagram, no TikTok e também a análise aqui no YouTube a cada episódio, beleza? Então uma cobertura completa aqui no Loading Séries em cima de The Last of Us, beleza? Bom, pessoal, igual eu comentei com os seguidores lá na live, né, após o episódio número 1, esse episódio foi muito interessante porque ele tá construindo narrativamente algo muito importante que provavelmente vai acontecer no segundo episódio, né, dessa segunda temporada, que vai ser o episódio mais impactante, bombástico de toda a temporada, se comparado a várias outras séries que foram lançadas bem recente, tá? Então vai ser um episódio que vai marcar muitas pessoas. E lembrando que The Last of Us é inspirado em um game e mesmo tendo uma história muito forte, a forma como precisa ser adaptada essa história para uma série, né, de televisão, precisa tomar cuidado e precisa ser diferente. Não pode simplesmente pegar como está lá no jogo e trazer para as telonas. Precisa ter uma coerência narrativa e isso que eles fizeram nesse primeiro episódio, porque esse primeiro episódio, eles adaptaram tudo do game, só que eles trouxeram de uma forma diferente, em situações diferentes, sabe? Cronologicamente diferente. Isso que eu queria dizer, porque tô tomando muito cuidado pra não entregar nenhum spoiler aqui pra vocês, mas vamos com calma, porque muitas coisas interessantes aconteceram nesse episódio, apesar de ter sido bem curto, né? Quase uma hora, mas 50 e poucos minutos que passou assim, ó, voando. Primeiro, foi introduzido a personagem Abby, vou pedir o Gabriel pra colocar ela aí na tela pra vocês. É uma personagem muito importante, eu gosto bastante da atriz que tá interpretando a Abby. Eu não quero trazer nenhum spoiler, mas por que ela é muito importante? A primeira cena da Abby ali com seu grupo é logo após o que rolou no final da primeira temporada, que o Joel matou todo mundo ali dos vagalumes e resgatou a Ellie, né? E a Abby e o seu grupo estavam fazendo meio que ali um funeral. Eles perderam as pessoas, então ela acabou perdendo uma pessoa muito importante e por isso que ela tá com essa sede de vingança do Joel. O importante também é que o grupo dela não queria já caçar o Joel de uma vez, né? Procurar quem é esse sujeito, porque eles não sabiam. Queriam chegar até Seattle pra chegar numa nova comunidade, tudo. Um integrante do grupo sabia que tinha essa comunidade em Seattle e a comunidade que eles estavam falando é a WLF. Não vou me adentrar sobre esse grupo aqui neste vídeo, mas saibam que é um grupo muito grande dentro do universo The Last of Us, acredito que seja o maior, e são muito bem equipados, então só isso que vocês precisam saber. E depois teve um corte, né, uma passagem temporal de 5 anos, e já mostrou um pouco o Joel mais debilitado, e o mais importante dessa passagem de ano foi a relação da Ellie com o Joel, que tá bem estremecida, eles mal conversam, isso tá afetando muito o Joel, porque ele considera a Ellie como uma filha dele, e ele tá tendo essa dificuldade por algo que aconteceu, eles não estão conversando, ela tá morando ali na garagem, ou seja, não tá ficando perto dele. Ela também tá essa questão individual, né, de fazer as coisas por conta própria, querer sair nas caçadas, querer ficar mais forte. Teve algo que aconteceu entre os dois e provavelmente o que aconteceu, provavelmente isso vai ser mostrado pra nós em flashbacks durante a temporada. Só que o que eu falei com vocês, foi interessante esse episódio porque eles estão construindo narrativamente de uma forma bem inteligente para trazer esse impacto emocional que provavelmente vai ser por conta do segundo episódio, tá? Outro ponto muito importante que eu coloquei aqui pra vocês pra gente conversar é a respeito dos infectados. Uma das coisas mais criticadas pelos fãs na primeira temporada foi a falta dos infectados, sabe? A gente queria ver mais cenas com os infectados, mais cenas de suspense, mais cenas de ação. E já nesse primeiro episódio já tivemos várias cenas com infectados, e principalmente a cena ali da Ellie, né, com a Dina e a Ellie no supermercado. Vou falar sobre a Dina também porque ela é muito importante, mas eu gostei muito dessa inserção dessa cena, porque o clima de tensão dela, mesmo eu sabendo o que iria acontecer, o clima de tensão foi muito forte, sabe? Então, por eu saber o que vai rolar lá na frente, já fiquei bem animado com
clima de tensão que eles conseguiram construir através ali da cinematografia, das atuações e também dos efeitos sonoros ali dos infectados. Então, acredito que vamos ter muitas boas cenas de suspense e ação. E já foi falado que teremos novos infectados nessa temporada, teremos mais infectados, mais cenas com esses infectados. Então, vocês podem esperar muita ação nessa segunda temporada de The Last of Us. Outro ponto importante foi a inserção da personagem Dina, tá? Ela é muito importante, ela tem uma proximidade com a Ellie muito forte, elas têm uma relação, uma química também intensa, e isso vai ser muito importante também pro desenrolar da temporada, tá? Aquela cena delas ali dançando e tudo foi igualzinho que aconteceu nos games, essa introdução rápida, né? E objetiva, né? Mostrando que ela confia na Ellie, elas têm uma proximidade muito grande, elas são melhores amigas, a Ellie ela é apaixonada, né? Pela Dina, tem uma atração, né? Amorosa ali pela personagem, então foi muito interessante a forma como eles introduziram e como que principalmente uma confia na outra. Então, no geral, foi um episódio muito bom, tá? Pra gente analisar de uma forma mais introdutória, objetiva. Como eu disse, foi um episódio que aparentemente não aconteceu muita coisa, porém ele é muito importante para a questão narrativa do que vai acontecer provavelmente neste segundo episódio. E como eu disse, eles precisavam construir essa atmosfera, sabe? Esse clima entre os personagens, entre personagens que eu falo, principalmente o Joel e a Ellie, porque o que vai acontecer vai movimentar o restante da temporada e isso necessita de combustível e principalmente precisa atingir quem tá assistindo. Essa questão do emocional é difícil falar sem spoilers, não vou falar o que vai acontecer, muita gente já sabe. Peço pra vocês aí que já sabem não falar nos comentários, porque senão vai estragar a experiência do amiguinho que vai assistir o próximo episódio, tá? Outro ponto muito interessante, o episódio termina com o grupo da Abby chegando ali próximo da comunidade Jackson, que é, né, onde que o Joel e a Ellie moram, é a comunidade deles, então isso acaba comprovando que isso vai acontecer no segundo episódio. Provavelmente teremos muitos flashbacks já nesse segundo episódio, pra construir ainda mais essa carga de tensão. Acho que o terceiro episódio também vamos ter muito flashbacks, se isso mesmo acontecer no segundo episódio, nesse próximo domingo. Outro ponto muito importante também, talvez passou despercebido, foi bem no final do episódio, onde que naquele cano que eles estavam mexendo ali na comunidade, tava cheio de raízes, né? Antes de aparecer o grupo da Abby, focou, né, nesse cano e tava crescendo algo ali. Provavelmente é o fungo que tá se proliferando, e vamos ter também os esporos nessa segunda temporada. Basicamente, os esporos, os infectados conseguem jogar no ar, e esses esporos, né, que ficam no ar, podem infectar as pessoas, né? Então eles precisam utilizar em locais com esporos, precisam utilizar máscaras de oxigênio para não serem contaminados, né? Outro ponto importante que eu não poderia deixar de mencionar é como a Ellie ainda precisa esconder o fato dela ser imune, né? Ela precisa sempre estar escondendo ali, porque se descobrem que ela tem essa condição, o que eles podem fazer com ela, o que pode gerar ali dentro da comunidade. E eu acho que é isso que o Joel tem muito medo que aconteça, porque ele esconde algo muito crucial, né, das pessoas, e ele morre de medo disso acontecer. A gente vai descobrir, né, provavelmente através dos flashbacks, se a Ellie descobriu o que ele fez no final da primeira temporada, né, que ele mentiu pra ela, matou todo mundo ali do grupo dos vagalumes, porque ela queria, né, que se tivesse algum 1% de chance de conseguir a cura através dela, mesmo que isso custasse a vida dela, ela queria fazer isso, só que o Joel não aceitou e acabou mentindo, né, acabou matando muitas pessoas, e isso acabou desencadeando essa questão da Abby, né, que vai desenvolver em toda a segunda temporada. Mas no geral, foi um ótimo episódio, eu daria uma nota 7,5, 8, um episódio introdutório de segunda temporada, muito interessante, colocando as peças ali no tabuleiro, atiçar ali o emocional das pessoas e pro que vai acontecer, fazer sentido e principalmente trazer o público pra dentro da trama, porque vai ter uma quebra ali de expectativas muito forte nesse segundo episódio, que vai dar o norte, né, pra toda a temporada e principalmente vai modificar toda a vida dos personagens envolvidos, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa análise. Vamos ter mais vídeos aqui de The Last of Us, então se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, no TikTok, @loadingseries em todas elas, e comenta aqui pra mim o que você achou desse episódio, se você gostou, esperava mais, o que você tá achando aí das atuações, o que você gostou da qualidade técnica desse episódio, se você gostou ali dos primeiros infectados que apareceram nesse primeiro episódio. Então deixa aqui nos comentários o que você achou, sua opinião é muito importante, se inscreve no canal, deixa seu like, isso fortalece muito, e espero vocês aqui no próximo vídeo analisando o episódio 2, que promete ser aquele episódio bombástico. Então até o próximo vídeo, pessoal, até mais e fui!